A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está liberando neste dia e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, a palavra do Senhor que veio a mim, o Senhor me levou lá em Marcos 7. Ali, Jesus ele está falando com os fariseus, ele está respondendo os fariseus que questionaram como que os discípulos de Jesus comiam, né, com as mãos impuras. Eles consideravam por eles não terem lavado as mãos e ir lá e pegar o alimento, e pegar as coisas. E aí, irmãos, no versículo 8 e 9 em específico, Jesus diz exatamente assim para os fariseus: Vocês sabem muito bem como rejeitar os mandamentos de Deus para seguir as suas próprias tradições. E em um dos versículos, Jesus também fala para eles. Estou aqui parafraseando para vocês entenderem melhor. Jesus fala: vocês não só os fazem, mas como induz, como levam o meu povo a fazer também, e até desonrar um mandamento que eu dei, que é honrar pai e mãe. Para quê? Para que sigam as tradições deles, para que fizessem aquilo que eles mandavam e como eles mandavam. Então, irmãos, qual foi a palavra que o Senhor disse a respeito disso? Porque aqueles que se rotulam com regras, com tradições, e até de uma forma assim manipuladora, para que as pessoas o sigam e façam o que eles querem, como eles querem, eles colocam, né, o homem, eles colocam as regras e até servir aos homens antes, acima do mandamento que o Senhor deu, que nós, assim, amamos o Senhor, acima de tudo e todas as coisas. E porque conhecemos, assim, o senhorio de Jesus, e por conhecermos o senhorio de Jesus, nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Então, irmãos, os homens que seguem as suas tradições, que seguem a sua religião e que passa acima daquilo que Deus diz, daquilo que Deus estabeleceu, ele o faz pelos próprios interesses. Então, irmãos, nós vemos aqui os fariseus eram exatamente assim. E isso, claro, o Senhor está fazendo, né, está dizendo, trazendo para o tempo de agora. As pessoas que passam a servir homens e que bajulam e que seguem aquilo que os homens propõem, ainda que isso vá contra aquilo que Deus falou, ainda que vá contra a palavra de Deus. Então, as pessoas que fazem isso, elas fazem apenas para interesses próprios. Sempre há um interesse dela fazer isso, dela bajular os homens ou dela ter uma falsa fidelidade, dizendo que está servindo, né, alguém, mas ela já passou de honrar ao Senhor, de seguir os mandamentos do Senhor para fazer para aquelas pessoas, mas que por trás disso são interesses próprios, seja por dinheiro, seja por cargo, seja por função, para que ele seja visto dentre os homens e não se importa com aquilo que agrada ao Senhor. E hoje é tão comum quanto os fariseus faziam, né? As pessoas colocam os homens no lugar de Deus na vida delas, então passam a servir homens, passam a seguir regras, tradições, coisas que os homens impõem. E o Senhor falava assim, né, para os fariseus, que não bastasse eles fazer para eles, eles induziam, eles conduziam as pessoas a fazer o mesmo, a parar de seguir os mandamentos do Senhor e servir a eles, fazer para eles e como eles. Então, isso que o Senhor está expondo neste dia, irmãos. Em Mateus 10, o Senhor ele fala: Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, eu vim fazer divisão.
E essa divisão que Jesus está falando, irmãos, que o Senhor está falando, não é uma divisão que o homem carnal causa, mas é uma divisão entre o quê? Daqueles que são, daqueles que não são, daqueles que de fato servem ao Senhor e ao reino de Deus como deve, entre aqueles que não servem. Aleluia. Aleluia, daqueles que são justos à vista do Senhor e daqueles que não são. Essa é a divisão. Tanto que o Senhor, ele em um determinado momento, ele fala, aquele que não causar ali uma divisão entre seu pai, entre sua mãe, a sua nora com a sua sogra. Por quê, irmãos? Porque sempre a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida e para o todo, ela está acima de tudo. Então, muito antes da gente se preocupar em estar bem com os homens, fazer aquilo que o homem espera de nós, é fazer aquilo que o Senhor quer aquilo que o Senhor espera de nós. Então, se por estarmos fazendo aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que nós temos que devolver para Ele, e aquilo que o agrada de uma certa forma, ficar mal com determinadas pessoas, é assim que tem que ser, irmãos. Mas nós não podemos fazer para o homem, se assim for, desagradar ao Senhor. O Senhor também disse que Ele deu a paz dele, mas Ele não deu para a terra. Ele deu para os seus. A paz que excede todo entendimento que habita em nós é para aqueles que obedecem ao Senhor, que vivem para Ele, que seguem os seus mandamentos, que não só guardam, mas seguem os seus mandamentos e seus princípios, e aquilo que agrada ao Senhor. Este sim recebeu a paz que excede todo o entendimento, irmãos. Então Jesus não deu a paz para a terra, ele deu para os seus, aqueles que lhe obedecem, aqueles que conhecem a sua palavra e o conhecem, estes sim têm a paz do Senhor em si. E assim pode manifestá-la. Mas o Senhor deixou claro aqui, eu vim fazer divisão entre o que é e o que não é, dos que são, dos que não são, dos que de fato servem ao reino como deve, dos que não servem. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar muito a isso. Se de fato o nosso servir para as pessoas não estão sendo por interesses próprios, se de fato estamos fazendo por direção do Senhor, ou se estamos fazendo por interesses próprios para ser visto, para que você receba um cargo, receba uma função, porque os fariseus eram exatamente assim. Eles se bajulavam entre si. E, olha, isso me dá até um embrulho no estômago. Eles se bajulavam entre si, mas ao mesmo tempo que eles se bajulavam pelos seus interesses próprios, ninguém estava a favor de ninguém. Essa é a questão. E é o que a gente mais vê hoje. Então é isso que o Senhor está expondo, é isso que o Senhor está liberando neste dia. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Entenda o teu lugar sobre sempre estar neste lugar sujeito ao Senhor, a obedecer e a fazer aquilo que Ele espera de você. E se isso é agradar determinadas pessoas, ok. Agora, se isso é desagradar algumas pessoas, ok, porque isso faz parte. E essa é a nossa cruz que nós temos que carregar por viver a vida de Cristo aqui na terra. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.